Bom, então vamos lá para a nossa segunda parte da nossa aula de coordenação e subordinação. Eu dividi em duas, e hoje a gente vai falar de orações subordinadas, ok? Bom, as orações subordinadas vão ser aquelas que vão desempenhar uma função sintática de outra oração, que é chamada de principal, tá? Então, diferente das orações coordenadas, que não dependem de uma oração conjunta para ter sentido, aqui nós precisamos, tá? Nos períodos compostos, cada frase tem mais de uma oração, e elas podem ser dependentes ou independentes entre si, tá? Quando tem essa dependência, aí a gente chama essa relação de subordinação. Ela percebeu. Percebeu o quê? Percebeu que eu estava diferente. Então, ela percebeu, oração principal. Que eu estava diferente, oração subordinada. Nesse exemplo, o verbo perceber, ele exige uma complementação, né? Opa, peraí. Permitir. E aí, é como eu falei, percebeu o quê? Ou seja, ele vai necessitar de um objeto direto, tá? Isso é a base mesmo da subordinação. Ela sempre vai pedir essa complementação. A segunda oração, ela está justamente ocupando essa posição de complemento do verbo. Sendo assim que eu estava diferente é uma oração subordinada de ela percebeu, tá? Porque ela completa o sentido de seu verbo e desempenha uma função sintática para essa oração principal. Só que essa característica de subordinação, ela vai, igual das coordenações, vão ter características diferentes, tá? E aí, gente, são várias e a gente vai estudar uma a uma, tá bom? Bom, começando pelas orações subordinadas substantivas. As orações subordinadas substantivas vão ser aquelas que vão exercer função sintática desempenhadas por substantivos, tá? Em períodos simples. E elas vão ser subdivididas. Como? Primeiro, em oração subordinada substantiva subjetiva. Essas orações, gente, vão ser aquelas que vão desempenhar a função do sujeito da oração principal, como a gente vê nesses exemplos. É fundamental o comprometimento da equipe. É fundamental que a equipe comprometa-se com o projeto. Olha aí que a gente tem esses sujeitos alocados após o verbo, tá? Nos dois exemplos, tá? Na primeira frase, o sujeito é um sintagma nominal, então eu não tenho esse verbo, tá? Logo, ele não vai ser uma oração, ok? Já na segunda frase, nota-se que é uma oração que vai ocupar essa mesma posição de sujeito, tá? Com o verbo, que a equipe comprometa-se com o projeto, tá? É a mesma função sintática, a única diferença é que no primeiro exemplo, o período simples, tá? Tá em um único verbo, e no segundo, há um período composto por subordinação, tá? Porque a gente vai ter duas orações, tá? E uma delas vai cumprir a função sintática de sujeito da oração principal, ok? Também temos a oração subordinada substantiva predicativa. Então, é diferente da outra, que a gente tem o sujeito, aqui a gente vai ter o predicado. As orações substantivas predicativas são aquelas que desempenham a função sintática de predicado de sujeito na oração principal. Nosso sonho era que ela continuasse estudando, tá? Nosso sonho é uma oração, e que ela continuasse estudando, outra oração, tá? O verbo ser da oração principal, ele faz essa ligação com o sujeito, nosso sonho, tá? E com o predicativo desempenhando pela oração subordinada que ela continue estudando. Então, eu tenho uma relação
de subordinação da segunda oração com a primeira. Nosso sonho era o quê? Que ela continuasse estudando. Oração subordinada, tá? Aí, substantiva predicativa. Outro exemplo é a oração subordinada substantiva completiva nominal. Aqui, gente, são aquelas que vão atuar como complemento de um nome da oração principal. E alguns substantivos, como medo, por exemplo, eles necessitam de complemento, tá? Medo de quê, né? Então, a gente precisa que esse complemento venha. Falaram que estão com medo de que o gerente demita a equipe. No exemplo acima, a gente vai ter duas orações também. Falaram que estão com medo e de que o gerente demita a equipe. Essa segunda oração, mais uma vez, ela está desempenhando o papel de complementar o sentido da palavra medo, tá? Como medo é um substantivo, a gente está tratando ela de uma oração subordinada de função completiva nominal. Utilizei a oração para completar o sentido de um substantivo, oração subordinada, substantiva completiva nominal, ok? Ah, é difícil, professor, gravar tudo isso. Sim, não. Essa aqui, meu filho, não tem jeito. E é do jeito que a Ivan gosta, tá? A Ivan adora esse tema aqui. Oração subordinada substantiva objetiva direta. Essa aqui é ótima. Por quê? Porque são aquelas que vão atuar como complemento do quê? Verbo transitivo direto, tá? Ou seja, vão ser aqueles verbos que vão precisar de complemento. E aí não tem jeito, tá? A turma já sabe quanto custa o passeio. Então, olha para você ver. Aqui, a gente tem a oração com núcleo saber, tá? Que exige um complemento. E ele é verbo transitivo direto, tá? Sabe o quê? Logo, existe um complemento. A segunda oração, ela vai cumprir o papel de complementar o sentido do verbo, tá? Então, ela exerce aí função de objeto direto. Ok? Objeto direto e indireto, gente, a gente precisa lembrar que eles sempre vão ser termos que completam o sentido dos verbos, tá? E essa diferença principal entre eles é a preposição, tá? O objeto direto é aquele que liga ao verbo sem preposição, tá? Enquanto o objeto indireto se liga ao verbo com uma preposição obrigatória, tá? Então, precisa lembrar disso para saber, para conseguir entender um pouquinho essa aqui, tá? Não tem jeito. Oração subordinada, substantiva, objetiva indireta. Então, já sei que tem a ver com orações que pedem complemento com preposição. As orações subordinadas, substantivas, objetivas, indiretas, vão ser aquelas que atuam como objeto indireto. Por quê? Elas complementam verbos transitivos indiretos. Então, eu vou ter uma oração que vai ter um verbo que pede complemento, e esse complemento vem com preposição, tá? Então, eles sempre vão se ligar a eles por preposição. Ela acreditou no que ele disse sobre o jantar, tá? Então, eu tenho aí a primeira oração, que o verbo é acreditar. Por quê? Porque esse verbo em específico, ele é transitivo indireto. Acredita em quê? E ele é regido pela preposição em, tá? E a segunda oração cumpre o papel de completar o sentido do verbo da oração principal. Por isso que ele vai exercer a função de objeto indireto, tá? Ela acreditou em quê? No que ele disse sobre o jantar. Esse no aí é uma preposição, tá bom? Oração subordinada substantiva apositiva. As orações subordinadas substantivas apositivas, elas vão atuar como um aposto de um termo da oração principal. Ou seja, elas precisam explicar um termo ali da oração principal.
Só me resta uma alternativa: esconder o remédio. Então, aqui eu tenho uma afirmação muito vaga. Só me resta uma alternativa. Que alternativa, né? Aí eu venho explicando essa alternativa: esconder o remédio. Então, se ela está explicando, ela está exercendo essa função de aposto, tá? Então, eu tenho ali, né, oração que não se basta sozinha, então ela já é uma oração subordinada. Ela está ali, né, o termo alternativa sendo utilizado, tá? E ele está trazendo uma explicação. Então, nada, né, mais justo que ser uma oração subordinada substantiva positiva, tá? Oração subordinada porque a frase não se complementa, substantiva positiva porque ele traz a explicação em forma de aposto, tá bom? Mas eu também vou ter, gente, as orações subordinadas adjetivas. Então, não é só as substantivas que nós temos, tá? As orações subordinadas adjetivas vão ser aquelas que vão desempenhar a função que geralmente é exercida pelos adjetivos nos períodos simples. Então, começando também que elas são subdivididas. Olha a primeira. Oração subordinada adjetiva explicativa. Essa oração subordinada, gente, ela cumpre o papel de realçar uma característica do termo anterior, tá? O qual aí já está suficientemente definido. O ser humano que se considera racional, às vezes é o pior dos animais. Então, nós temos aí duas orações. O ser humano, às vezes, é é o pior dos animais, e a outra oração que se considera racional. Essa primeira oração, gente, vai ter seu sentido completo, pois o termo ser humano é bem definido, tá? A segunda oração, ela vem realçar esse aspecto, tá? Que o ser humano tem, como uma de suas características. Olha que interessante, né? E tem essa crença de se achar racional, né? Então, a segunda oração, ela vai ser uma explicação do termo ser humano. Se eu tenho essa explicação, né, trazendo uma característica, né, em forma de adjetivo, e estou escrevendo uma frase que vai ter relação de subordinação, ela é subordinada, adjetiva, explicativa, tá? E aqui não pode esquecer que elas, ó, precisam e devem vir intercaladas por vírgulas. Perfeito? Oração subordinada adjetiva restritiva. Essas restritivas vão ser aquelas que vão cumprir o papel de especificar ou definir um termo anterior. Os alunos que passarem na prova viajarão em dezembro. Então, vê, tenho duas orações. Os alunos viajarão em dezembro e o que passarem na prova. Então, a primeira oração, ela vai ter o sentido completo, mas o termo os alunos é muito abrangente. E aí eu preciso definir um grupo específico de alunos, tá? Então, eu faço essa definição, aqueles que passaram na prova. Então, eu tenho uma oração subordinada adjetiva que vai estar restringindo aquele sentido amplo que alunos tinham para algo mais específico, tá? Elas não utilizam vírgula nesse caso, perfeito? Nesse caso aqui, tá, gente? Na outra precisa ser utilizado a vírgula, tá? Então, aqui fica simples também de entender, porque aqui eu preciso restringir essa informação que eu dei, que ficou muito abrangente. Agora, sobre as orações subordinadas adverbiais. São aquelas que vão desempenhar a função geralmente exercida pelos advérbios, tá? No período simples também. Começando aí pela oração subordinada adverbial causal. Essas orações subordinadas adverbiais causais, elas vão expressar a causa ou motivo para que determinado fato ocorra. As ruas ficaram alagadas porque a chuva foi intensa e longa. Expliquei numa frase que ela tem explicação
por causa de algo que aconteceu. Estou falando aqui de oração subordinada adverbial causal, tá? As ruas ficaram alagadas, é uma oração, porque a chuva foi intensa e longa, é a segunda oração, tá? A primeira oração relata o fato e a segunda oração vai cumprir o papel de indicar a motivação do alagamento, tá? Ou seja, a causa. Se traz a causa, oração subordinada adverbial causal. A segunda, oração subordinada adverbial comparativa. Nesse caso, as orações, elas são aquelas que vão estabelecer comparação entre dois ou mais termos. Sua sensibilidade é tão afinada quanto é sua inteligência. Então, olha para você ver. Sua sensibilidade é tão afinada e quanto sua inteligência são duas orações, tá? A primeira opção, oração, afirma uma característica sobre o indivíduo, né? Falando quanto sua sensibilidade é afinada, e a segunda oração apresenta um elemento comparativo a essa primeira afirmação. Quanto é sua inteligência, né? Quanto é, a gente lembra, né, que a gente estudou conectivos sobre comparação, né? É comparativo, então é uma frase que ela precisa de complemento, né? Sua sensibilidade é o quê? Então, eu já sei que não é uma oração coordenada, é uma oração subordinada. Tão afinada quanto é a sua inteligência. Então, aqui eu tenho uma comparação, oração subordinada adverbial comparativa. Também tenho a oração subordinada adverbial concessiva. Nesse caso, as orações, elas expressam ideia de contraste ou uma quebra de expectativa, tá? Embora não gostasse de doce, aceitou um pedaço do bolo. Então, quando eu falo, né, nessa aí, desse contraste, quando eu dou o exemplo, fica claro, porque se ela não gosta do doce, o certo seria o quê? Ela não comeu o doce, mas ela aceitou um pedaço. Eu tenho uma relação de contraste. O sentido é, embora não gostasse de doce, embora o quê? Eu não sei o que essa pessoa quer falar. Então, não pode ser uma oração completa. Então, é oração subordinada. Se ela está completando, dando uma ideia de contraste, porque ela pediu o complemento por ser uma oração subordinada, eu chamo ela de oração subordinada adverbial concessiva. Por quê? Porque ela concedeu aquele contraste ali, né? Mesmo que ela não gostasse, ela aceitou um pedaço, tá? 4. Oração subordinada adverbial condicional. E aí, gente, se a gente lembrar desse finalzinho, a gente consegue lembrar. Porque o que eu preciso aqui, mesmo que pareça uma loucura essa matéria, que vocês gravem na hora que você olha para a frase, né? Ali tá claro, você vai falar assim, poxa, pede complemento, oração subordinada. O complemento, ele está contrastando, está trazendo uma informação contrária, então eu tenho certeza que ela é adverbial concessiva. Ah, essa daqui está tão quanto, está comparando. Então, adverbial comparativa, está trazendo causa, adverbial causal, e assim por diante, tá? A condicional, a mesma coisa. Vai ser aquela que vai expressar uma condição para que outro caso ocorra. Caso você faça a formatura, convide-me para a festa, tá? A primeira oração, caso você convide-me para a festa, ela é subordinada e marca a ideia de condição necessária para que a informação da oração principal ocorra, tá? A segunda oração, ela indica o desejo de ser convidado para a festa, caso a condição da oração subordinada seja atendida. Caso você faça a formatura. Se ele não fizer, é claro que não tem nada ali, né? Mas é preciso ter ali uma condição para que isso aconteça, faça isso, né? Ou seja, né, se o sujeito decidir realizar a formatura. Então, nesse caso aqui, eu vou ter uma oração subordinada adverbial condicional, ok? Tudo certo até aqui, gente? Muita informação, né? Mas vamos lá, vamos continuar. Lembrem que posso ser interrompida a qualquer momento, tá? Podem me parar aí se precisar. O chat está aqui tá aberto aqui no Meet, tá?
Oração subordinada adverbial conformativa. As orações subordinadas adverbiais conformativas são aquelas que expressam a ideia de conformidade, ou seja, um modelo, uma regra, tá? Ou um modo de pensar que vai ser adotado aí para compreender essa informação da oração principal. Fiz o bolo conforme você ensinou. Então, a gente tem essas duas orações. Fiz o bolo e conforme você ensinou. A primeira, ela vai apresentar a informação principal da ação do sujeito. A segunda é uma oração subordinada e indica com base em qual modelo ou regra a ação foi realizada, tá? Então, aqui eu tenho esse exemplo de oração subordinada conformativa. Oração subordinada adverbial consecutiva. A chuva foi tão forte que muitas casas perderam telhas. Aqui eu tenho uma informação e depois eu tenho uma consequência dessa informação, tá? A chuva foi tão forte, o fato principal, que muitas casas perderam telhas, consequência dessa chuva, tá? Oração subordinada adverbial final. Protocolamos o pedido a fim de que a população seja ouvida. Eu preciso expressar a finalidade da ação presente nessa oração, tá? Então, eu tenho duas orações. Protocolamos o pedido, que vai apresentar essa ação do sujeito, a fim de que a população seja ouvida. Então, a segunda oração vai indicar o objetivo da primeira ação, tá? Qual o resultado que se pretende alcançar com o protocolo, nesse caso, dar voz à população. Ok? Oração subordinada adverbial temporal. Elas vão ser aquelas que expressam a ideia de tempo das ações verbais. Quando você foi embora, os dois começaram a brigar. Quando os dois começaram a brigar, está indicando... quando você foi embora, está indicando um momento específico onde a ação ocorreu. Os dois começaram a brigar e indica o fato que ocorreu neste momento. Então, aqui eu tenho uma ideia, né, de tempo entre as ações. Aí vai ser uma oração subordinada adverbial temporal, tá? E a oração subordinada adverbial proporcional vai ser aquelas que estabelecem uma relação de proporção. Quanto mais se aproxima das férias, mais o tempo parece devagar. Então, a primeira oração vai estabelecer um ponto de referência, que vai ser a proximidade das férias, e a segunda oração traz a informação sobre o que está sendo comparado nessa proporção, tá? Que é a passagem do tempo para a chegada das férias. A oração subordinada adverbial é a maior, mas se a gente lembrar dos conectivos, né, das conjunções, sobre qual é o sentido que aquelas palavras elas se submetem, qual que é o entendimento delas, fica mais fácil da gente gravar, tá? Sobre oração subordinada e oração coordenada, quais são as principais diferenças? Sempre pela natureza de dependência ou independência entre si, tá? As orações coordenadas, elas são independentes, por isso elas podem vir juntas em um período composto ou separadas em um período simples, mas elas vão ter sentidos iguais, tá? Gosto de viajar de férias, no entanto, ficarei em casa neste ano. Duas informações que, elas não precisam uma da outra para existir, tá? Gosto de viajar de férias. Ponto. É uma frase completa. No entanto, ficarei em casa neste ano. Outra frase completa, não tem relação de subordinação. As orações subordinadas, elas já vão ter uma relação de hierarquia. Por quê? Uma delas, não precisa ser as duas, tá? Uma delas depende da outra e não pode, por fim, ser separada, tá? Então, a gente tem aí, gosto de que você faça cafuné. Então, nesse caso aí, fica claro, eu não posso falar gosto de. Não posso, né? Então, eu tenho essa relação de subordinação. A partir do momento que eu tenho essa relação de subordinação, eu posso classificar, que é o que vocês precisam fazer, né?
Mas eu já sei que ela é uma oração subordinada. Eu tenho que saber se ela é substantiva, se ela é adjetiva ou adverbial. Ok? Loucura, né? Mas é isso, gente. Bom, nosso simulado, resposta no chat, coloquem aí, tá? Dúvidas, a gente vai falando uma por uma aí, pra gente não se perder, ok? 1. No período, era imperioso que todos os relatórios setoriais fossem entregues antes do meio-dia. A oração em destaque que exerce em relação à oração principal a função sintática de A. Objeto direto preposicionado. B. Predicativo do sujeito. C. Complemento nominal. Ou D. Sujeito oracional. Essa aqui também como eu falei, o português, gente, ele se expande. E aí, quando a gente perde, a gente sente que perde alguma coisa, é porque provavelmente é um conteúdo que é uma lacuna, né? Que a gente sabe que é os dos verbos, tá? Mas não fiquem com vergonha, não. Aqui é o momento de tentar. Botem a resposta no chat. Eu vou explicar, gente, cada uma para vocês entenderem por que que não é, tá? Aqui vai ser a letra D, tá? Sujeito operacional. Por quê? Prestem atenção. Olha a frase, o período. Era imperioso que todos os relatórios setoriais fossem entregues antes do meio-dia, certo? Essa é a oração que nós temos, tá? Qual que é a oração principal? A oração principal é era imperioso. E a oração subordinada, que todos os relatórios setoriais fossem entregues antes do meio-dia. Deixa eu ver a pergunta que mandaram aqui no chat. No caso do objeto direto preposicionado, precisa de uma vírgula adiantando? Não. O objeto direto preposicionado, ele não vai exigir vírgula pelo simples fato de ser preposicionado, tá? Essa ordem direta da frase, ela proíbe separar o verbo de seu complemento por vírgula. Por exemplo, ele ama Deus. É sem vírgula. Se eu botar ele ama, vírgula, a Deus vai estar errado, tá? É claro que a gente tem as exceções. O objeto direto pleonástico, por exemplo. Aí vai ter.
Mas aí a gente já entra em estudo de complemento verbal muito a fundo. A gente vai ter uma aula só disso, tá? A B, gente, não pode ser predicativo do sujeito, porque essa palavra imperioso, ela já é o predicativo do sujeito dentro da oração principal, tá? Vocês colocaram a letra B aí, mas a oração subordinada, ela vai ser o próprio sujeito ao qual o imperioso se refere, tá? Então não pode ser aí letra B, é a letra D. Quando a gente pergunta ao verbo o que era imperioso, a resposta é toda a segunda oração, que todos os relatórios setoriais fossem entregues antes do meio-dia. Então, a segunda oração ela vai funcionar como sujeito da oração principal, tá? Uma regra prática para confirmar isso, a oração é subordinada substantiva subjetiva, é trocar a oração introduzida pelo que por isso. Era imperioso isso. Isso era imperioso, tá? Essa palavra isso, ela vai assumir o papel aí do sujeito da frase e aí a oração inteira desempenha a função de sujeito oracional. Que é sujeito oracional, tá? Aquele que é dentro da oração. Então, vai ser oração subordinada, substantiva, subjetiva, tá bom? A letra A também está errada, porque o objeto direto preposicionado, o verbo ser, é de ligação e não exige complemento verbal, tá? Além de não haver preposição na oração subordinada, nesse caso, tá? E a C está errada, porque a C falou que é complemento nominal e a oração não completa o nome regido por preposição obrigatoriedade, tá? Ela atua diretamente como um termo sobre o qual se declara algo, que no caso é o sujeito, tá? Então aqui é sujeito, gente, tá? Gabarito, letra D. Questãozinha difícil mesmo, estilo que a IBAN gosta. Mas não desistem dessa matéria, tá? Ai, Deus. Não dá, Gisele, não posso. IBAN é complicado mesmo. Gente, bota na cabeça de vocês, tá? Tanto Paraíba do Sul, que a gente está apostando que vai ser IBAN. Pessoal de Valença, na Quadrix, não tem jeito. A banca, ela gosta de pegar esses assuntos. Oração subordinada e coordenada é algo muito específico da IBAN. Geralmente a gente não encontra esse tipo de conteúdo jogado dessa forma nas provas, porque é um conteúdo mais difícil mesmo. Tem que ler, reler, ler de novo, não tem jeito, tá? Mas, como é uma marca da IBAN, a gente precisa estudar, tá? Mas não se assustem com esse conteúdo, tá? Tem coisa pior. Tem coisa pior. Vamos lá, número 2. Considere o valor semântico e as relações de subordinação nas orações a seguir. 1. À medida que o prazo se esgotava, a apreensão da equipe aumentava. 2. Fizemos o mapeamento dos processos a fim de que os erros fossem mitigados. 3. Como o orçamento foi reduzido, o projeto precisou sofrer readequações. Assinale a alternativa que classifica correta e respectivamente as orações destacadas. A. Proporcional final causal. B. Proporcional consecutiva conformativa. C. Temporal final conformativa. Ou D. Temporal consecutiva causal. Qual que é a classificação correta na ordem certa aí? A, B, C ou D?
Isso aí, Matheus. Esse tipo de questão aqui é boa, porque aí esse tipo de questão faz a gente gravar o que é cada um, né? É isso que eu falei, Matheus. Lembrar dos conectivos. Por quê? Porque a gente lembra de qual sentido cada um tem. E aí fica mais fácil de você lembrar aí o nome da oração subordinada nesse caso, tá? Gabarito aí. Letra A, perfeito. Ó, olha a primeira aí. À medida que essa à medida que é uma locução conjuntiva, tá? Que ela traz uma ideia de quê? De proporção. Então, se ela traz essa ideia de proporção à medida que, olha essa conjunção, esse conectivo. Ela é uma oração subordinada adverbial proporcional, tá? Então, proporcional. Dois, fizemos o mapeamento dos processos a fim de que os erros fossem mitigados, tá? Essa locução conjuntiva a fim de que, ela estabelece o objetivo, a intenção ou a finalidade, como o Matheus bem disse aí, tá? Com a ação de mapear, que a ação de mapear foi realizada. Ou seja, oração subordinada adverbial final. E o item 3, como o orçamento foi reduzido, o projeto precisou sofrer readequações. A conjunção como, ela, quando está posicionada no início do período, é equivalente a visto que ou já que, tá? E introduz o motivo ou a causa que gerou o efeito ou a readequação do projeto, tá? Classificação, oração subordinada adverbial causal. Proporcional, final, causal. 2, gabarito, letra A. 3. Analise os dois períodos abaixo quanto ao sentido e à pontuação. Os servidores públicos que concluíram o treinamento receberão a gratificação. 2. Os servidores públicos, vírgula, que concluíram o tratamento, vírgula, receberão a gratificação. Sobre as estruturas apresentadas, é incorreto afirmar que a. No período 1, a oração subordinada restringe o alcance do termo servidores públicos, indicando que apenas uma parte deles receberá gratificação. B. No período 2, a remoção das vírgulas alteraria a relação sintático-semântica, transformando a explicação em restrição. C. Ambas as orações grifadas desempenham um papel sintático equivalente ao de um adjetivo no período simples. D. No período 2, subtende-se de que apenas alguns servidores concluíram o treinamento, motivo pelo qual a oração vem isolada por pontuação. A, B, C ou D? Essa aqui é boa porque parece difícil, mas ela é de interpretação. Cuidado. Isso aí, Gisele. Não deixa de assistir, que é uma explicação importante, tá? Letra D, gente. Aqui a gente entende, né, que alguns servidores concluíram o treinamento, tá? Porque, ó, os servidores públicos
que concluíram o treinamento. Então, é apenas aqueles que concluíram os treinamentos. Então, quer dizer que a maioria não fez, né? Então, eu isolo essa oração com as vírgulas, tá? E aí, essa oração vem isolada por pontuação. Nesse caso aqui, é a letra D. Por quê? Eu quero a incorreta. A B está correta, Matheus. A letra B tá certinho, mesmo tirando a remoção, a retirando as vírgulas, dá para entender. Aqui tá, aí ele está falando que essa remoção ela ia alterar toda a relação sintático-semântica, restringindo. Aqui, nesse caso, é a D. Vou explicar uma por uma. E vamos lá juntos, tá, gente? Porque se for questão de... Vocês vão falar assim, ó, eu concordo com a explicação. Não concordo com a explicação. Por quê? Se vocês não concordarem, a gente pode lidar aqui com uma questão que deveria estar anulada, tá? Professor, Hum. é, eu não sei se meu raciocínio tá correto, mas assim, eu lembro de alguma oração coordenada explicativa, não é isso? Que eles, pelo menos na época que eu estudava subordinação Mas e oração coordenada, tinha essa questão de todo mundo associar o entre vírgula a uma explicação. Aí, eu não sei se nesse caso aí quis meio que determinar isso, que tudo que tiver entre vírgulas vai ter um papel explicativo, entre aspas. mas aqui eu não posso falar nada de coordenação. Por quê? Porque aí a coordenação, no caso, já foge do nosso assunto. A gente está estudando oração subordinada. Quando eu tenho coordenadas, a oração coordenada, aí sim, beleza. Porque aí se torna até, pode ser um aposto. No caso aqui, pode ser uma oração subordinada, adjetiva, né, para conseguir explicar. Mas não é coordenada, tá? No caso aqui vai ser subordinada. E eu vou explicar por que não é a B, tá? Então vamos lá primeiro aqui. Vamos analisar. A questão está pedindo aí é incorreta. Então é incorreta. Por quê? A letra D está falando que no período 2 subtende-se que apenas alguns servidores concluíram o treinamento. Aqui, o que eu entendi, quando eu leio essa questão, eu já entendo, ó, os servidores públicos que concluíram o treinamento receberão a gratificação. Eu não tenho aqui essa generalização que eles estão falando, né? Que é só alguns servidores. Não tem como eu saber. Pode ser a empresa inteira. Então, isso está incorreto. Olha você ver como que é uma coisa de interpretação básica, sem eu precisar saber a explicação de tudo, sem eu precisar saber o que é oração coordenada ou subordinada. Eu não posso, quando a gente estuda inferência, interpretação de texto, eu não posso passar do meu limite, tá? Então, a D, ela indica uma generalização, tá? Então, não é o caso, ok? A letra A é uma afirmação correta. Sem vírgulas, essa oração ela é restritiva e delimita quais servidores vão receber essa gratificação. Tá? Tá certíssimo. A letra A é a correta. Letra B também está correta. Por quê? A retirada das vírgulas, gente, ela já quebra essa relação semântico-sintática, tá? Por quê? Porque primeiro ali, eu com uma vírgula, eu estou o quê? Explicando. Nesse caso, Gisele, você está correta. É uma explicação, as vírgulas estão explicando algo, ela só não é coordenada, tá? Se eu estou explicando, tirando essas vírgulas, eu não estou mais explicando, né? Os servidores públicos que concluíram o treinamento receberão a gratificação.
Aí, eu estou falando que somente aqueles que concluíram o treinamento, como se aquilo tivesse acabado. Na 2 eu já estou. Tipo, é como se eu falasse assim: "Uau, conclui aí, gente, conclui que vocês vão ganhar gratificação." Entendeu? Então, eu restringo. E aí, a partir desse momento, essa oração passa a ter valor restritivo. Com as vírgulas, não, Matheus. Com as vírgulas, eu tenho valor explicativo, tá? Você consegue entender, Matheus, mas não deixa de mudar a função. A vírgula ali, ela tem uma função. Ela tem função de explicar. Tirei a vírgula, eu estou fazendo outra função. Você conseguiu me entender? Por que, que a B está incorreta? Qualquer coisa a gente senta aqui e a gente vê de novo, mas eu consigo enxergar uma explicação que sem a vírgula perde, tá? E aí eu não tenho mesmo essa explicação mesmo que tem tendo as vírgulas, tá? A letra C está correta porque as duas orações são subordinadas a adjetivos, tá? Elas desempenham função equivalente a um adjetivo, tá? A D é a nosso cavalo de Troia incorreta, tá? A oração explicativa entre vírgulas, ela não indica que apenas alguns servidores concluíram o treinamento. Ao contrário, quando a gente lê, a gente entende que esse conjunto mencionado, que é os servidores públicos, ele já está definido, tá? E a oração apenas acrescenta uma informação sobre ele. Então, sem vírgula, sempre, gente, sem vírgula vai ser restritiva. Ele limita e restringe. Olha o exemplo. Os alunos que estudaram foram aprovados. Então, eu estou dizendo aqui que apenas os alunos que estudaram foram aprovados. Com vírgula, aí eu tenho a explicativa, tá? Ela acrescenta uma informação. Olha para você ver a diferença. Os alunos, vírgula, que estudaram, vírgula, foram aprovados. Então, a oração ela está apresentando uma informação adicional sobre os alunos. Ah, professor, mas dá para entender? Sim, mas eu estou falando de formação sintáxica, tá? E aí, não pode ser a B, tá? Vai ser a letra D, ok? 3 gabarito, letra D. Qualquer coisa, gente, depois vocês me chamam aí no zap e a gente bate um papo para a gente ver se essa aqui seria. Mas para mim ela tá ótima, tá dando para entender, tá perfeito o gabarito. Para mim aqui é a letra D mesmo, tá bom? 4. Assinale a opção em que a oração subordinada substantiva destaca-se por desempenhar a função de objeto indireto. Indireto, hein? A. O diretor estava convicto de que a reestruturação traria resultados positivos. B. A comissão organizadora não duvidou de que o edital continha inconsistências. C. Havia grande esperança de que os recursos financeiros fossem liberados a tempo. D. O regulamento exige que a documentação seja protocolada presencialmente. Qual é o nosso gabarito aqui? Qual é a oração aqui, opção que está desempenhando função de objeto indireto? A, B, C ou D? E aí, galera?
No caso, Matheus, o exige, ele está pedindo preposição? Pensa aí. Se exigir, pede uma preposição. A gente tem que lembrar que nem toda regra no português ela vale de da gente pensar dessa forma. Por quê? Nessa frase, nesse contexto, ele está exigindo preposição? É isso que a gente tem que pensar, tá? O que é preposição? Aquele monte de coisa, né? A, antes, após, conforme, em, de. Então, assim, conforme, consoante, durante, tudo isso é preposição. Mas o verbo nem sempre exige preposição. E se ele não exige preposição, ele não vai ser objeto indireto, tá? Aqui, gente, é a letra B. A comissão organizadora não duvidou de que o edital continha inconsistências. Por que, que a letra B aqui, gente? Olha aqui, ó. A gente precisa achar o verbo. Duvidou. Duvida de alguma coisa. Então, a gente tem que tomar cuidado quando a gente pergunta, né? Porque a gente tem que perguntar com a preposição. Se a gente pergunta sem preposição, a gente cai no conto da carochinha. Por quê? Aí a gente tem esse erro mas igual o Matheus falou, exige algo. Mas esse complemento, ele vem com preposição ou sem preposição? Só vai ter função de objeto indireto se vier com preposição, tá? A oração principal é: a comissão organizadora não duvidou. O verbo duvidar é transitivo e indireto e vai exigir a preposição de. Quem duvida, duvida de algo ou de alguém, tá? E aí eu vou ter oração subordinada, de que o edital continha inconsistências, tá? Como essa oração completa o sentido do verbo duvidou, exigindo preposição, ela exerce a função sintática de objeto indireto, tá? Oração subordinada, substantiva, objetiva indireta, tá? A letra A está incorreta, porque a oração de que a reestruturação traria resultados positivos, ela completa o sentido da palavra convicto, que é um adjetivo e não um verbo. Então, aqui não pode ser objetiva de indireta, porque aqui está complementando o adjetivo e não o verbo, tá? Então, seria uma oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. A, incorreta. C, havia grande esperança de que os recursos financeiros fossem liberados a tempo. Está incorreta, porque de que os recursos financeiros fossem liberados a tempo complementa o sentido do termo esperança, que é um substantivo, tá? E aí é uma oração também subordinada, substantiva, completiva, nominal. Não tem verbo aí, que a oração não completa nenhum verbo nesse caso, tá? E a letra D, o regulamento exige que a documentação seja protocolada presencialmente, tá? Ele pede complemento. Quem exige, exige algo, só que é objeto direto, tá? Por quê? Porque ele complementa o verbo sem preposição obrigatória, tá?
nesse contexto. Por quê? O verbo exigir, é, ele é bitransitivo. Então, ele vai ter alguns momentos que ele exige, tá? A preposição, mas também vão ter momentos igual da letra D que não exige, tá? Então, a letra D tá errada, tá? É complicado mesmo, mas português é isso, gente. Horroroso, mas é isso. Não tem, é regra, tá? Nesse caso aqui, o nosso gabarito, letra B, tá? Por causa desse coisinha aqui. Nesse caso aqui, Matheus, o exige é objeto direto, tá? Ele exige o complemento, mas não exige a preposição nesse contexto. 5. Observe o excerto a seguir. Todos os fiscais tinham ciência de que a fiscalização seria rigorosa. Mesmo assim, o evento ocorreu sem sobressaltos. A oração de que a fiscalização seria rigorosa classifica-se como A. Subordinada substantiva completiva nominal. B. Subordinada substantiva objetiva indireta. C. Subordinada adjetiva restritiva. Ou D. Subordinada adverbial conformativa. A, B, C ou D? Valeu, Matheus. Boa noite. Essa questão aqui, gente, é uma questão também que a gente tem esse problema, tá? Por quê? Por causa dos verbos que são bitransitivos. E aí sempre vai ter a exigência do complemento ali, não é complemento que eu ia falar, do contexto. Sempre vai exigir mais do contexto, tá? Na 5, o nosso gabarito aqui vai ser letra A, tá? Por que letra A? Olha para você ver o que eles falam, ó. Todos os fiscais tinham ciência. O verbo da oração é tinham. Tinham o quê? Tá? Então, se tinham o quê, não está me pedindo preposição. Então, é verbo transitivo direto. O termo ciência vai ser o objeto direto desse verbo e trata-se de um substantivo. O que a oração fala? De que a fiscalização seria rigorosa. Essa oração, ela é introduzida pela preposição, só que ela complementa o sentido do verbo, do termo ciência, tá? Não é de um verbo. É esse o problema maior aqui. Do que é que está completando, tá? Se for verbo, ok, a preposição ali vai falar que a oração é objeto indireto. Só que nesse caso aqui, eu não estou falando de verbo, eu estou falando de um substantivo, tá? Como a oração ela completa o sentido de um nome, que é um substantivo, e ela é intermediada por uma preposição obrigatória, sua função sintática é de complemento nominal, tá bom? Então aqui ela vai ser completiva nominal, oração subordinada substantiva completiva nominal. Isso, gente, vocês têm que tomar muito cuidado, porque a gente pega a regra do objeto direto e indireto, junta como se fosse uma coisa só, e a gente esquece que a regra da preposição que a gente analisa é apenas com o verbo, tá? Nesse caso aqui, a gente fala que é objeto direto e objeto indireto somente para o verbo. Quando eu falo que é uma oração subordinada, é porque ele pede complemento, tá? E aí eu não fico preso a essa explicação de o que é, tá? Cuidado com essas nuances, tá bom?
Objetiva indireta, ela sempre vai completar o sentido de um verbo transitivo indireto. Completiva nominal completa o sentido de um nome, tá? Vai exigir preposição? Vai, mas só vai ser objetiva indireta se completar o sentido de um verbo, ok? Então a B está errada, tá? Porque a oração não está ligada ao verbo ter, mas sim ao substantivo ciência. Letra C está errada, porque ela não é adjetiva restritiva, porque ela não está ligada ao verbo, ela não está introduzida aí por um pronome relativo. O que aqui, no caso, é uma conjunção integrante e não caracteriza um substantivo, apenas o completa. Letra D, adverbial conformativa também não poderia ser, porque não expressa a ideia de conformidade ou regra, ok? Então, gabarito aí, letra A. 6. No período, tamanho foi o empenho do grupo de trabalho que as metas anuais foram atingidas no primeiro semestre. A oração sublinhada classifica-se como uma subordinada adverbial. A, concessiva, B, causal, C, consecutiva ou D, condicional. A, B, C ou D? O ruim do português são as regras, porque aí a gente esquece das exceções. Letra C. Consecutiva, gente. Por quê? Ela traz aí uma consequência do que está acontecendo a partir daquela oração, tá? Olha a oração principal. Tamanho foi o empenho do grupo de trabalho. Então, qual que é a causa daquilo ter acontecido? O empenho. E a oração subordinada, que as metas anuais foram atingidas no primeiro semestre. Então, eu tenho aí um efeito, uma consequência gerada por esse empenho, tá? As orações consecutivas, elas são frequentemente introduzidas pela conjunção que, associada a um elemento intensificador na oração principal. Tamanho, tão, tanto, tal, tá? Na frase, a gente vai ter esse par correlativo, tamanho que, o que confirma aí a ideia de consequência. Aqui é aquele sentido dos conectivos, das conjunções, que é muito importante, tá? Então, a letra A está incorreta, concessiva, não é, porque precisaria expressar uma ideia de oposição ou de quebra de expectativa. Aí eu usaria o embora, ainda aqui. Letra B está incorreta, causal, porque a causa está na primeira oração, né? E não na oração subordinada introduzida. Então, errada. E a letra D, condicional, também está errada, porque expressaria uma hipótese ou condição necessária para o fato ocorrer. Aí eu utilizaria o se, o caso, que não é o nosso caso aqui, ok? Então, gabarito, letra C. 7. Assinale a alternativa em que a oração destacada se classifica como subordinada adjetiva restritiva. A. É indispensável que os documentos do certame sejam conferidos antes da homologação. B. A decisão da banca que pegou os candidatos de surpresa foi mantida pela comissão. C. As cláusulas contratuais que violarem o edital vigente serão anuladas de ofício. Ou D. O auditor informou que o parecer conclusivo seria emitido ainda hoje. A, B, C ou D? Então, eu preciso que ela seja restritiva,
e adjetiva. Então, eu tenho que pensar nisso, tá? As orações subordinadas adjetivas, gente, elas, para ficar um pouco mais clareado, elas sempre vão ser introduzidas por um pronome relativo, tá? Então, eu tenho a oração principal e a oração subordinada. Essa oração subordinada vem com esses exemplos, como que, o qual, cujo, e sempre vão desempenhar o papel de caracterizar um substantivo antecedente, tá? Funcionando aí como um adjetivo ou como um adjunto adnominal. Essa vai ser também letra C. As cláusulas contratuais que violarem o edital vigente serão anuladas de ofício. Olha aí, termo antecedente às cláusulas contratuais. A oração subordinada que violarem o edital vigente. Essa palavra que, ela vai ser um pronome relativo, tá? E aí ele pode ser substituído por as quais. Presta atenção que a pontuação não vem isolada por vírgulas, tá? Então, ela delimita e restringe o alcance do termo cláusulas contratuais. Não são todas as cláusulas que serão anuladas, mas apenas aquelas que violarem o edital. Por isso, eu tenho a classificação de adjetiva restritiva, como naquela questão que a gente fez lá em cima, tá? A vírgula, gente, ela muda quando não tem. Por quê? Porque aí eu vou ter uma explicação, tá bom? Então, gabarito, letra C. 8. No trecho, embora a tramitação do processo tenha ocorrido em caráter de urgência, a análise das emendas exigiu cautela do relator. A oração sublinhada é uma subordinada. A. Adverbial concessiva. B. Adverbial condicional. C. Substantiva completiva nominal. Ou D. Adverbial conformativa. A, B, C ou D. Essas últimas questões eu botei só para a gente poder falar qual que era a classificação delas. Quando vocês voltarem no conteúdo, muito importante voltar, lembrem, é como o Matheus falou, lembrem dos conectivos. Qual o sentido que aqueles conectivos têm? Que aí é fácil de lembrar qual que é qual, tá? Aqui está pedindo, aqui está mostrando, né, que a oração é introduzida por qual? Pelo embora. E o embora, gente, a gente já sabe que que essa introdução é introduzida por embora, que vai ser uma conjunção subordinativa concessiva, tá? E aí, é claro, gente, que a gente precisa analisar esse conectivo, tá? A concessão, gente, ela vai ocorrer quando há um fato oposto ou um obstáculo à ação da oração principal, mas que não impede a sua realização, tá? Então, eu tenho o quê? Uma quebra de expectativa, ok? O fato desse processo tramitar em caráter de urgência, ele geraria a expectativa de uma análise rápida e sem delongas. Então, a necessidade de cautela do relator ocorreu normalmente, sobrepondo-se aí ao obstáculo da urgência, ok? Sempre analisem o conectivo. E aqui, o embora entregou o jogo. Adverbial concessiva. Gabarito, letra A. 9. Analise a estrutura do período. O receio de que as verbas orçamentárias fossem cortadas paralisou as obras do município. A oração classifica-se como subordinada a substantivo objetivo indireta, B, substantiva completiva nominal,
C, substantiva apositiva, ou D, adjetiva explicativa? A, B, C ou D? Essa a gente falou muito hoje na aula, tá? Por quê? Porque a gente não está esperando o complemento de um verbo. Quando eu não espero o complemento de um verbo, é qual? É substantiva completiva nominal, gente. Qual palavra que está exigindo o complemento? O receio. Receio de quê? Receio aí, gente, é um substantivo. É um substantivo abstrato. É um sentimento, receio. Então, ele não é um verbo. Se ele não é um verbo, porque se fosse verbo, seria objeto indireto. Agora, se ele não é um verbo, ele vai ser completiva nominal, tá? Porque eu vou complementar, né? Eu vou ter o uso da preposição de, mas o complemento é de natureza nominal, tá? Como essa oração complementa o sentido de substantivo abstrato, receio, por meio de uma própria preposição obrigatória, sua função sintática é de complemento nominal, tá? Então, 9, gabarito, letra B. 10. Ficou decidido de que a reunião pedagógica ocorreria no auditório principal, a oração desempenha a função de subordinada substantiva A, predicativa, B, objetiva direta, C, subjetiva ou D, apositiva. A, B, C ou D? Essa aqui foi uma das primeiras que eu expliquei. Para a gente identificar essa função sintática, gente, eu preciso sempre analisar a estrutura da oração principal. E aí, eu já consigo entender, eu já sei aqui que já me deu que é uma substantiva, é uma subordinada substantiva. Então, olha aí, ficou decidido. Essa oração principal, ela possui o verbo na voz passiva, sintética analítica de ligação. Ficou decidido. E aí, eu não tenho um sujeito nessa frase. Né? E aí eu faço a pergunta para o verbo. O que ficou decidido? E aí eu tenho a resposta, que a reunião pedagógica ocorreria no auditório principal. Toda oração subordinada atua como sujeito da oração, toda essa oração aqui, né? Ela atua como sujeito da oração principal, tá? Se eu substituir a oração, né, que pela palavra isso, ficou decidido isso. Isso ficou decidido. E aí eu tenho, tá, uma oração subordinada substantiva subjetiva, tá? Que tem função de sujeito. Gabarito, letra C. Punk, né? Matériazinha doída. Não tem jeito. Matéria é difícil mesmo, tá, gente? Não desanimem do português. A gente tem que voltar nisso sempre. Pegar umas questões assim mesmo de quebrar a cabeça e pensar, pensar, pensar até essa matéria entrar na nossa cabeça, tá? Pode ter certeza que nos nossos simulados aí de revisão, eu vou dar questões sobre orações de coordenação e subordinação, tá? No mais, se alguém tiver alguma dúvida, enquanto esse gabarito, me chama, a gente debate, a gente conversa, mas eu acho que eu deixei bem explicadinho aqui por que cada uma é cada uma,
tá? Muita informação. Pessoal, fiquem com Deus, tá? Pessoal do YouTube, que bom que vocês assistiram a aula. É uma matéria que não é fácil, já de cara, assim, a gente assistir, né? Mas podem saber que todas as minhas aulas são sempre assim, teoria, explicação, e eu estou sempre aqui explicando coisa por coisa, e estou sujeito também a pegar questões que a gente pode debater, tá? Minhas aulas sempre são assim, sempre vão ser dessa forma, tá bom? Alessandra, boa noite, fica com Deus. Bruna, Stephanie, Laucimar, Gisele, Andréia, fiquem com Deus, tá bom? Pessoal do YouTube, boa noite, fiquem com Deus, tá bom? Boa noite, gente.